Shalom, meus irmãos, respondendo mais algumas perguntas que as pessoas acabam me fazendo. Perguntaram o seguinte para mim, várias pessoas perguntam o seguinte para mim: o que eu acho nessa época que vai ter eleições, mais uma vez aqui no Brasil, né? Vai começar esse período de eleições. O que eu acho sobre pedir voto na igreja? Bom, eu vou responder aqui da maneira que eu penso. O que ocorre é que há uma confusão entre o que é igreja e o que é culto, tá? Na igreja não se pede voto, porque o que é a igreja? A igreja são os membros, são as pessoas. A igreja é o corpo de crentes. Por exemplo, a igreja é o pastor, são os obreiros, os diáconos, os presbíteros, os irmãos de banco, os músicos. Isso é a igreja. Então, cada um é livre para votar em quem quiser, tá? Conversar sobre política onde quiser. A igreja é livre, cada um tem sua cabeça, cada um tem sua sentença, tá? O pastor vota em alguém, o voto é secreto dele, o presbítero vota em outro, eu voto em alguém, a minha esposa vota em alguém, entende? Eu estou falando da igreja. Agora, em relação ao culto, que é a reunião realizada por essa igreja. No culto, eu acho extremamente problemático, tá? E eu considero até uma blasfêmia pedir voto ou qualquer outro tipo de coisa no culto, tá? Para quem quer que seja o candidato, para quem quer que seja a pessoa. No seu culto, eu vou fazer alguns exemplos aqui só para a gente fazer um vídeo rapidinho respondendo essa pergunta. O que eu acho de pedir voto no culto? Eu acho completamente errado, tá? A opinião do irmão Tarcísio é completamente errado, chega a ser blasfêmia. O culto é para adorar a Deus. É uma reunião para se adorar a Deus e não para fazer negócios pessoais. Você convidaria um irmão para subir no púlpito e oferecer a sua caminhonete que ele está vendendo? Você chamaria um irmão ao púlpito para falar as promoções que ele tem no mini mercado dele, na mercearia dele? Não, né? Obviamente que não. Por quê? Porque isso não faz parte da adoração a Deus. Isso é uma coisa que está à parte do culto. Você concorda? Ninguém vai levar um irmão lá em cima do púlpito para vender um terreno, oferecer a venda de um terreno para os outros irmãos, porque aquele ali não é o lugar. E, portanto, não é o lugar para se pedir voto, nem se apresentar candidato para ninguém. Se o pastor quer apresentar o candidato para você, peça licença, vai na sua casa e apresenta o candidato. Leva ele lá para conversar com você, apresentar as propostas. Mas no culto, isso sou eu, tá, irmãos? Isso é o irmão Tarcísio, respondendo a pergunta que as pessoas fazem para mim, obviamente. Eu não tenho como responder por outros, tá? Nem pela minha igreja eu respondo. Eu respondendo a minha opinião. No culto, se o pastor leva uma pessoa no púlpito, lá em cima, na hora do culto, na hora de adoração a Deus, para indicar ele como candidato, para pedir voto para ele, desculpa, isso é blasfêmia aos olhos de Deus, na minha opinião. O culto é para adorar a Deus. Então a igreja pode pedir voto? Igreja, como corpo de Cristo, tá? Como corpo de crentes ali, qualquer um vota em quem quiser, pede voto para quem quiser, é problema de cada um. Agora, o culto é sagrado, o culto é para se adorar a Deus. Se o meu pastor, isso eu estou falando aqui, ele vai assistir provavelmente esse vídeo aqui, se o meu pastor colocar um homem em cima do púlpito e pedir voto para aquele homem na hora do culto, eu levanto e vou embora. Isso sou eu, tá? E não estou falando em tom de ameaça, não estou ameaçando ninguém, porque eu não ameaçaria, por exemplo, meu próprio pastor, não sou louco. Mas eu estou falando que eu tenho convicção no que eu estou falando. Para mim o culto é sagrado, é para se adorar a Deus, louvar a Deus, pregar a palavra, ensinar, dar um testemunho de algum milagre, alguma coisa. Mas jamais fazer um negócio pessoal. Seja uma venda de terreno, um negócio, qualquer tipo de coisa. E principalmente botar política em cima do púlpito. Ok? Isso é o que eu acho. Espero que eu tenha respondido, espero que vocês tenham entendido. E essa é a minha resposta à pergunta. Você acha correto pedir votos na igreja ou no culto? Essa é a opinião do irmão Tarcísio. Deus abençoe a todos. Eu sei que é um assunto pesado, né? Chato, né, irmãos? Mas, como perguntam, eu estou respondendo aí. Se quiser responder mais respostas para as perguntas, eu não falo no nome das pessoas que perguntam, irmãos, por uma questão de ética, tá? Não vou expor ninguém que pergunta as coisas para mim. Manda no meu WhatsApp, quem tem, manda no próprio Facebook aqui, né? Que a gente mostra os vídeos aqui. E eu respondo na medida do possível. O que eu não souber, eu vou chegar aqui e falar assim: olha, irmão, não sei responder, tenho que ler mais, tenho que procurar mais, buscar mais, se for alguma questão bíblica, porque aí na questão bíblica a minha opinião não importa. Eu estou falando a minha opinião aqui em relação a essa questão, até porque a Bíblia não prevê, né, esse tipo de coisa, a não ser que a casa
de Deus seja casa de oração e não de negócios. Amém? Fique na paz em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.